tudo parece contradizer aquilo que Deus havia mostrado até em sonhos para ele, né? Ele desmonta qualquer ideia triunfalista de que obedecer a Deus é garantia de uma vida sem sofrimento. Mas quando as coisas começam a ir mal, aí nós mesmos, outras pessoas começam a dizer: Deus te abandonou, Ele não liga para você. Então vem essas questões, né, Pedro? Existe uma coisa, algo que ele não perdeu: a confiança em Deus. Eu não posso confiar. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no seu braço, na sua força. E o nosso coração é enganoso. Nós devemos olhar sempre para Cristo, sua obra perfeita, para o autor e consumador da nossa fé. Quando tudo está bem, é fácil estar firmado. Mas e quando as coisas não estão de acordo com o que nós queremos? Pois é, nem sempre entendemos o que Ele está fazendo, mas podemos confiar em quem Ele é. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Estamos dando sequência à nossa temporada sobre personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido no Velho Testamento, José, o José do Egito. A história de José não é apenas sobre sonhos realizados, é sobre fidelidade, sobre confiar em Deus quando tudo parece não fazer sentido. Para essa conversa, nós recebemos aqui amigos e queridos pregadores da PIB, o Pedro Medeiros e o Marcos Peixoto. Sejam muito bem-vindos, Pedro. Pastor, obrigado, viu? Obrigado por mais uma vez o senhor nos convidar aqui para estarmos presentes, né, Marquinhos? É um privilégio, uma alegria, né? Estarmos aqui reunidos para falar das coisas do Senhor. Pastor, é uma alegria estar aqui com vocês e sempre é bom compartilhar a palavra de Deus. É a melhor coisa, não é? Quando a gente pensa em José, normalmente a gente lembra do governador do Egito. Mas antes da glória, vieram muitos anos de sofrimento. Se você já se perguntou onde Deus está durante períodos difíceis na sua vida, esse programa é para você. Então, pegue o seu cafezinho aí, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já voltamos. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Quando os sonhos parecem morrer. José recebe promessas de Deus ainda jovem. Mas logo em seguida, tudo começa a dar errado. Seus irmãos o rejeitam, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos e ele é levado para longe da sua família. Tudo parece contradizer aquilo que Deus havia mostrado até em sonhos para ele, não é? Ô Marcos, dá uma lida aí em Gênesis
37, 5 a 11. Vamos ver o que o texto fala sobre esse episódio. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eita coisa que provoca ciúme, hein? Ô Pedro, vê aí os versículos 23 a 28. Vamos ver um pouquinho mais dessa história. A palavra diz assim: mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica falar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Que coisinha feia, hein? Terrível. Briga de família assim, rasgando tudo por causa de ciúme, né? Ô Pedro, muitos cristãos acreditam que seguir a Deus, seguir a Cristo, significa que as coisas começam todas a darem certos, né? E a coisa vai ficar correta rapidamente. O que a história de José nos ensina sobre essa experiência, sobre essa expectativa? Isso, porque não só essa narrativa, mas até o princípio do Evangelho, ele desmonta qualquer ideia triunfalista de que obedecer a Deus é garantia de uma vida sem sofrimento. Até quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a gente vê, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que ele foi, em muita parte da sua vida, obediente ao Senhor e teve uma vida sofrida aqui nessa terra, mas ele olhava para aquele que o resgatou, ele olhava para Cristo. E é esse que é o chamado para nós. Então, assim, a gente muitas vezes parece que a gente está caminhando na direção oposta, que a gente está caminhando numa direção de sofrimento, mas às vezes o Senhor nos quer exatamente ali para cumprir os seus propósitos, né? E aí, Marcos, existe uma diferença entre confiar em Deus quando tudo está bem e confiar quando a realidade parece negar as promessas. Como é que vemos isso na vida de José? É bem isso, pastor. Quando as coisas estão indo bem, aí nós achamos que Deus está do nosso lado, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando, e as coisas indo bem, Deus, está tudo bem com Deus também, né? Mas quando as coisas começam a ir mal, aí nós mesmos, outras pessoas começam a dizer: Deus te abandonou, Ele não liga para você. Então vem essas questões, né, Pedro? Mas o que nós vemos na vida de José é que ele tinha muito claro a questão da soberania de Deus em todas as coisas. Então mesmo, a gente não tem nenhum relato de murmuração de José. E olha o que ele passou na sua vida. E nós precisamos de aprender isso.
mesmo que as coisas não estão indo do jeito que nós queremos, segundo a minha vontade, o Senhor está no controle. Né? Então nós precisamos de entender essa soberania de Deus. Tem dificuldade? Sim. Mas o Senhor já disse que nós íamos passar por essas aflições. Né? O John Piper, ele escreveu uma coisa interessante. Deus está sempre fazendo milhares de coisas em sua vida. E você talvez perceba apenas algumas delas. E normalmente a gente para muito para mexer no que é ruim, né? Eu tenho um bom exemplo também, que é o exemplo de John Bunyan. Ele era um simples funileiro inglês, homem pobre e sem prestígio acadêmico, perseguido por pregar o evangelho sem licença. Naquele tempo os pregadores tinham que ter licença para pregar, e ele foi preso por cerca de 12 anos. Na prisão, longe da família, sofrendo muitas limitações, ele escreveu uma das obras mais lidas, O Peregrino, talvez a mais influente obra da história. Só não é mais lida que o Novo Testamento. É verdade, é verdade. E como José, Bunyan passou por um cárcere antes da honra, né? A dificuldade não destruiu sua vocação. Deus transformou sua prisão em púlpito para gerações e gerações. Todos nós aqui já passamos pelas leituras do livro de Bunyan. E ele entrou na prisão como um homem esquecido pelos poderosos, mas saiu da história como uma voz que o mundo cristão nunca conseguiu calar, né? Então, muita gente às vezes sofre, está sofrendo e está lamentando, mas pode ser a escola que Deus está usando, né? Deus ele está muito mais interessado em moldar o nosso caráter do que propriamente acelerar nossas conquistas, né? Porque às vezes um pensamento triunfalista e até infelizmente muito propagado no meio evangélico é que Deus, o interesse primário de Deus é acelerar as nossas conquistas mundanas e pessoais. A teologia da prosperidade. Da prosperidade, né? Do triunfalismo. Agora, na verdade, o Senhor está muito mais interessado em moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. E a palavra de Deus é clara em dizer que Ele molda o nosso caráter muitas vezes nas tribulações. Por mais que nós não entendamos, por mais que a nossa carne não queira isso, mas para um propósito eterno. E a gente vê isso claramente na vida de José, né? Claramente. Porque passar por essas dificuldades que ele passou, ser humilhado, e é lógico, ele como ser humano, e nós quando passamos por dificuldade, temos tristezas, ficamos decepcionados, mas o alvo nosso está além. É olhando para Jesus Cristo, né? Então, isso que muda o foco. E eu costumo dizer que Deus não muda de lição enquanto nós não aprendemos aquela que Ele quer ensinar a gente. Então, eu vou ter que passar por isso. Senhor, me dê sabedoria para mim, quanto antes, entender o seu propósito, para que eu mude para a próxima lição. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam. E eu gosto daquela versão que é Deus faz com que todas as coisas cooperem, mesmo as nossas escolhas sendo erradas. E o texto não diz que são coisas boas, não. Sempre coisas boas, né? Não, são todas as coisas. Todas as coisas. É que dentro da escola de Deus, aquilo que nós chamamos muitas vezes de ruim, Sim. É o bom. É o bom. É o bom para nos trazer à posição de dependência. Justamente. Porque o problema nosso é a autossuficiência que domina a vida da gente. Então, José foi um homem treinado na escola da intimidade com Deus. A mulher de Potifar, a cadeia, foram instrumentos que Deus usou para tirar dele toda a autoconfiança. E poder confiar no Senhor. É isto que nós queremos que você entenda, que o Evangelho, ele não tem uma posição de glória aqui e agora. O projeto de Deus para a sua vida pode ser bem mais adiante. Então vamos para o segundo bloco, já.
para ver como é que Deus fez na vida de José e o sofrimento dele, como isso se transformou, né, em mudar a mentalidade, a maneira como ele permaneceu fiel durante esse processo. Nós voltamos já já. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. José já passou um bocado de perrengue, né? E você, Marquinhos, já passou algum perrengue na vida? Vários. Mas tem uma experiência que é Deus trabalhando na gente, que é importante. Nós casamos em 88, eu e a Rúbia, e nossos planos era de ter filhos com 5 anos ali de casamento, até ajustar algumas questões. Mas o projeto de Deus é diferente do nosso, né? A vontade de Deus é soberana. E passaram-se 7, o senhor conhece a história? 9, 10, 12, 15, 19 anos para que nós pudéssemos ter filho. E aí a Thalita veio em 2007. Mas o que nós aprendemos nesse período é confiar no Senhor, é esperar a vontade dele, porque a nossa vontade, ela é boa. Pode até ser boa, mas é a vontade do Pai. Então a ideia desse não foi um perrengue no sentido, mas assim, fica aquela expectativa. Os amigos tendo filho, a família esperando, pressão, né? aquela pressão psicológica, mas nós sempre confiando no Senhor. E o bom, pastor, que a gente percebeu assim, que muitos casais às vezes se separam por causa dessa questão de não poderem ter filhos, né? Uhum. E para nós foi diferente, para nós nos uniu mais. E no tempo certo, determinado por Deus, Ele mandou a Thalita e nós somos felizes, né? Foram anos de preparação, né? Preparação. Eu sou... E aí você como José. ouviu aquela voz, Thalita cumi. Né? Bem por aí mesmo. Menina, levanta. E milagre, pastor. Foi milagre. Foi né? milagre, é um milagre. Pois é. A fidelidade é uma coisa importantíssima. José perde a sua família, sua liberdade, sua reputação, mas existe uma coisa, algo que ele não perdeu, a confiança em Deus. E é isso aqui que nós precisamos dar uma olhadinha. Pedro, você pode ler Gênesis capítulo 39, 7 a 12. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Por que a sua mulher, como pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Esse aqui seria uma Maria da Penha ao contrário, mas né, o negócio foi violento. A mulher era terrível, na base né? da força. Aqui, na força, né? Paixão, né? Paixão doida aí. E aí, o Gênesis 20, 39, 20 e 23, Marcos. Vamos lá. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali.
E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E Amém. tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Você imagina, esse moço, ele tinha mais ou menos 17 anos quando foi vendido. E ele vai ficar por cerca de 13 anos na prisão. Ele só vai começar a sair lá pelos 30. Mas talvez o maior milagre da história de José não seja a sua chegada ao governo. Talvez seja a sua fidelidade na prisão. Também acho. Não é? Porque é fácil servir a Deus quando tudo está bem. É muito fácil. Difícil é permanecer fiel quando ninguém vê resultado. A coisa fica difícil, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Marcos. Como permanecer fiel a Deus em uma geração que valoriza resultados imediatos? Pastor, pensando nessa pergunta, eu não sei, Pedro, mas acho que não tem outro texto que eu poderia trazer aqui se não for de Hebreus 12:2. Porque diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, né, do desprezo, da afronta pública, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós somos assediados pelo pecado, como foi José, e por tantas outras situações e pressões. E se nós não permanecermos firmes olhando para Jesus, nós vamos ceder, pastor. Porque em nós mesmos nós não temos força, né, Pedro? Eu não posso confiar. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no seu braço, na sua força. E o nosso coração é enganoso. Então, para quem que eu vou olhar? Para mim mesmo? Eu vou olhar para o Pedro? Para o senhor? Eu tenho que olhar para Cristo. Aí eu vou permanecer. Aí nós lembramos aqui de Pedro, né? Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele afundou, ele sabia para quem olhar. E o que ele falou? Senhor, salva-me. Ele foi para quem podia salvar e quem podia socorrer ele. Então é o Senhor, pastor. Não tem aliás, num programa anterior, eu tive fazendo com o Pedro aqui, falando sobre o Pedro e sua autoconfiança, né? Que é um assunto terrível, né? E aí, aproveitando, Pedro, o que a história de José ensina para quem está vivendo uma fase de espera e sente que Deus se esqueceu dele? Eu olho esse tipo de situação onde a gente está passando por um momento difícil, onde parece que o Senhor não está nos revelando nada, não está falando conosco, e eu vejo assim como se fosse um tapete que está sendo bordado, né? Por um lado, a gente vê aquele monte de fio assim, emaranhado, embaralhado ali, entrelaçado, e uma coisa disforme, uma coisa feia, mas no outro lado o Senhor ele está com um desenho perfeito. Por mais que para nós não seja perfeito assim nessa terra, mas é o propósito do Senhor. Ele está, a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Nós estamos apegados à soberania dele, assim como o Marquinho falou, nós devemos olhar sempre para Cristo, sua obra perfeita, para o autor e consumador da nossa fé. Então essa história de José, ela mostra que o silêncio de Deus, ela não significa ausência de Deus, né? Justamente. Porque um aspecto impressionante dessa história, dessa narrativa, é que nesses anos de escravidão e prisão de José, Deus não falou mais diretamente com ele. A gente não viu novas revelações, não vimos grandes derramares, novos sonhos, novas explicações, mas a palavra de Deus diz, assim como o Marquinho leu aqui, que o Senhor era com José, lá em Gênesis capítulo 39. Isso que importa, o Senhor está conosco e pela soberania dele, ele vai nos sustentar nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos tristes, nos momentos alegres. E nós temos aquela promessa de Jesus, né? Não te deixarei, não te abandonarei. Por todo, até o confim da terra. Até o confim. E pastor, me permite mais um texto aqui, Salmo 119, 133. Essa oração aqui é maravilhosa, porque o salmista, sabendo que ele não pode olhar para as outras coisas, ele fala assim,
Senhor, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então, para onde nós vamos olhar? Para onde nós vamos estar firmado? Passando, quando tudo está bem, é fácil estar firmado. Mas e quando as coisas não estão de acordo com o que nós queremos? Pois é. O Dr. Sproul, ele foi um teólogo extraordinário. Ele faleceu recentemente. Ele disse que não existe molécula rebelde no universo. Nada estava fora do controle de Deus na vida de José. Nem o poço, nem a escravidão, nem a prisão, nem o esquecimento. Tudo estava dirigido pela batuta do regente eterno e a sinfonia era perfeita. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amém. Que coisa maravilhosa! José nos ensina que a fidelidade não nasce da compreensão completa dos planos de Deus. Ela nasce da confiança no caráter de Deus. Verdade. Isso aí faz toda a mudança. Nem sempre entendemos o que ele está fazendo, mas podemos confiar em quem ele é. Não é isto? Eu sei que o tempo já foi embora. O tempo escorrega com uma rapidez tremenda. Mas nós queríamos agradecer a presença de vocês aqui e que vocês estejam orando também para esse programa não ser um mero programa, mas ser uma bênção na casa das pessoas que nos recebem. Pastor, muito obrigado. Só gostaria de fazer uma última consideração. Que muitas pessoas fazem uma leitura humanista desse texto, como se o herói da história fosse José. Mas o ator principal aqui é o Senhor que se manteve fiel à sua palavra. Amém. Então, foi uma alegria muito grande receber vocês aqui no Café e Fé e obrigado também a você que esteve conosco e receba aquele abraço, aquele velho abraço de coração para coração. Até a próxima. José perdeu a família, a liberdade e até a reputação. Mas quando ninguém estava olhando, Deus via a sua fidelidade. Por isso, quem não perde a confiança no Senhor, nunca perde o rumo da vida. Um abraço de coração para coração.